Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre as conquistas da Constituição Federal que completa 25 anos de vigência com o advogado e professor Rui Samuel Espíndola. Bom, em recente julgamento envolvendo um senador, o ministro Luiz Roberto Barroso disse no Supremo Tribunal Federal que não cabe ao juiz reescrever o texto constitucional e que o seu papel é interpretá-lo. E nos casos em que o texto é taxativo, não cabe sequer interpretação. Bom, nas palavras dele, o judiciário tem o dever de fazer a melhor leitura possível da Constituição, mas não pode ignorar o seu texto. E no dia em que isso acontecer, segundo ele, o direito se diluirá na política e os tribunais deixarão de ser árbitros confiáveis. O senhor concorda? Absolutamente. Absolutamente, não só pelo argumento em si, que tem a sua autoridade, quanto pela autoridade de quem o disse. Luiz Roberto Barroso é um dos maiores constitucionalistas da história do Brasil, um grande advogado, e que disse com toda a propriedade e reflexão. Então, vejo que o que ele disse sinaliza para toda a sociedade brasileira a necessidade de repensarmos o que muitas vezes tem sido feito por alguns setores do judiciário, de tomarem o texto da Constituição como um texto tão aberto a ponto de permitir qualquer decisão que o decisor entenda seja apropriada que dê. A atividade de interpretar a Constituição exige limitação, uma autocontenção a partir do próprio texto. Eu sempre gosto de usar a ideia do mastro de Ulisses. Na tempestade, é preciso ter a Constituição como esse grande mastro de autocontenção. E creio que ele sinaliza a todos nós a ideia de que o Poder Judiciário cumpre uma função jurídica, também política, mas mais jurídica preponderantemente porque ele precisa decidir segundo a Constituição e segundo as leis. Quando um juiz, deixando de lado a Constituição ou as leis, quer decidir aquilo que entende que seja o justo, em uma democracia, ele fere a deliberação democrática do parlamento que criou a lei, que criou a Constituição ou a reformou a Constituição. Então, no Estado de Direito, a magistratura tem uma independência garantida na Constituição, que ele não precisa estar se pautando pela opinião das ruas ou da vontade popular, porque ele é inamovível, ele tem a garantia de vitaliciedade que não tem os mandatários populares, que têm que renovar os seus mandatos periodicamente. Então, já esses predicados da magistratura foram dados para dar independência aos juízes, para que eles decidam de acordo com o direito posto pela instância democrática no nosso sistema de Constituição, no nosso sistema de governo. O que está acontecendo muitas vezes é de o Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, as mais variadas, às vezes, mesmo a letra da lei estando a indicar um caminho, escolhe um diverso. Isto gera insegurança jurídica, muitas vezes gera mais do que isso, injustiças e faz com que a população e a sociedade não saibam qual o caminho correto a seguir entre o lícito e o ilícito. Bom, a partir de junho desse ano, aí, depois de um período de uma certa pasmaceira, o povo foi às ruas para mostrar a sua indignação contra uma série de problemas aí vivenciados pelo país. E dentro desse cenário, que contribuições, na sua opinião, essas mobilizações populares podem dar para que aconteçam modificações que todos esperamos, inclusive no texto constitucional? Eu estou fazendo essa pergunta porque há quem diga que essas manifestações até padeceram de uma certa falta de foco e de objetividade. Eu diria assim, primeiro, eu lembraria que a eleição de 89, por exemplo, ela mobilizou o país, mobilizou a juventude, a eleição, A eleição e junto com a classe política, que os mais diferentes setores foram representados naquela eleição e o país foi posto a nu pela propaganda eleitoral, pelos debates públicos eleitorais. Sim. Acho que houve uma mobilização. Em 92, com a deposição do presidente Collor, também houve uma grande mobilização. De 92 até agora, são 21 anos que poderíamos dizer que não houve uma grande mobilização. Essas mobilizações, é importante a sua manifestação, para vermos assim, vivemos numa república com liberdade de expressão, de reunião, e elas sinalizam insatisfações com o regime vigente, em partes. Esse regime exige reformas na parte política,
e penso assim, que devemos colher as lições deste momento. O fato de não haver um foco, um líder, de não haver uma bandeira, que são várias as bandeiras, sim, eu não acho que deslegitima ou descaracterize esse movimento. Claro. Também o fato de não sabermos se poderá retornar ou não é o problema. É o problema, cada um tem o seu modo de ver, né? Mas acho que colhemos grandes lições, ou seja, que nós não temos um povo omisso, um povo mais sem a vontade de participar ou com o descrédito de participar. Eu vejo que isso refunda, de certa forma, o nosso conceito republicano de vida republicana, né? Acho que isso é uma lição importante para o futuro. Continuando aí na linha das manifestações populares, houve um momento em que se discutiu se seria adequado um plebiscito, ou um referendo, ou mesmo uma constituinte aí para fazer a tão urgente e necessária reforma política. Eu gostaria que o senhor abordasse esse tema pelo que seria mais, digamos, do ponto de vista da viabilidade jurídica e também justificável do ponto de vista da legitimação do processo que fosse deflagrado. Perfeito. Primeiro, assim, a ideia de uma constituinte exclusiva, que já é uma ideia superada, é uma ideia inconstitucional porque o texto não autorizaria uma constituinte exclusiva. O que se queria com esta ideia? Que membros parlamentares de uma constituinte que não deste Congresso fizesse uma constituinte pontual. Isto não é autorizado pela Constituição e foi abandonado de pronto pelo governo Dilma, aconselhado pela Presidência Nacional da OAB. Quanto ao referendo, governo e oposição dissentem se referendo ou plebiscito. Penso que as duas formas podem ser utilizadas e seriam com muita eficácia até para corresponder à vontade das duas. Plebiscito e referendo são duas práticas de participação popular na instância de produção do direito, da legislação no país. Ora, o plebiscito, ele selecionaria alguns pontos para a reforma política. Digamos, teríamos um aumento do mandato para 5 anos, unificaríamos as eleições, diminuiríamos o mandato dos senadores, tiraríamos os seus suplentes. Sim. Serão pontos que poderiam ser postos no plebiscito. Pontos, né? Poderia a população votar. Aprovada a reforma, mas só que são pontos, são questões. Agora, o modo como vai se conformar isso é próprio da decisão congressual, sim, do Senado e da Câmara no processo de reforma. Aprovado isso, poderíamos submeter que pontos que a população concorda ou não em referendo. Eu acho que isto seria, digamos, uma compatibilização entre a vontade das ruas e a vontade popular regrada constitucionalmente. Eu acho que poderíamos fazer e deveríamos fazer tanto o plebiscito e depois o referendo. E tenho certeza, ficaríamos todos nós, a população brasileira, contentes com esses mecanismos. Nem só um, nem só outro. Eu acho que seria um meio termo que agradaria a todos. E a democracia tem seus custos e devemos levá-lo adiante assim. Muito bem, o nosso tempo está se esgotando, mas o senhor ainda pode fazer o arremate dessa nossa discussão. Eu gostaria de pontuar duas coisas. Primeiro, que essa Constituição, ela deu ao país algo que nós não tínhamos, um presente inédito. Ela nos deu estabilidade política, como nenhuma outra Constituição nos deu. Mas o Brasil, na América Latina, é a democracia mais estável de todas. E, sob muitos aspectos, ela é um modelo para muitas outras comunidades políticas muito mais velhas que nós mesmos. Este é um ponto. Outro é que essa Constituição inaugurou uma nova maneira de se ver e de se praticar o direito. E de se interpretá-lo também. Uma Constituição que oxigenou os ares jurídicos da nação, né? Fez um casamento entre política e direito de maneira feliz. E devemos, assim, conhecê-la, cultuá-la e respeitá-la e fazê-la com que muitos pontos que ainda não foram concretizados na legislação ordinária o sejam. Muito obrigado pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre as conquistas e os avanços da Constituição Federal com o advogado e professor Rui Samuel Espíndola, que também é presidente da Comissão dos Comemorativos da OAB Nacional para os 25 anos da Constituição. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!